Carros autônomos, cidades conectadas, ensino à distância e telemedicina. Todas essas evoluções só são possíveis graças à conectividade. E a evolução não para. Com o 5G, que em um ano já conectou mais de 11 milhões de brasileiros, uma verdadeira revolução digital está dando os primeiros passos. A nova tecnologia já está gerando impactos com navegação mais rápida de internet e aplicações que já estão transformando outros setores essenciais da sociedade, como serviços públicos, mobilidade, segurança, saúde e educação. Com investimentos que superam 35 bilhões de reais ao ano, o setor de telecomunicações é pilar fundamental para a expansão da nova tecnologia. Apesar dos avanços e dos números expressivos de crescimento do 5G, ainda temos muitos desafios pela frente para levar a inclusão digital a toda a população. Para endereçar questões regulatórias, investimentos privados e criação de políticas públicas, é preciso envolver todos os setores da sociedade para construir bases sólidas para que os avanços tecnológicos alcancem o maior número possível de brasileiros. Nessa revolução digital, o setor quer incluir a todos. Esse é o objetivo do painel Telebrasil Summit 2023. É aqui que os CEOs de grandes empresas, líderes, autoridades e governantes vão debater os temas mais importantes para o desenvolvimento inteligente do Brasil. Serão 2 dias de uma programação intensa para falar sobre 5G, regulação, tributação, inovação, mercado, inclusão social e digital, agenda ambiental, educação conectada e tudo que gira em torno do novo mercado de telecomunicações. Sejam bem-vindos ao principal evento de telecomunicações e conectividade do país. Boa tarde, meu nome é Adalgisa Pires e nesses 2 dias eu estarei aqui com vocês, não só pelas manhãs, mas também algumas atividades no período da tarde, aqui neste auditório especificamente, uma vez que nós temos aí algumas atividades em salas paralelas, que são as sessões temáticas aqui do nosso encontro. Antes de começar a próxima sequência de keynotes especiais, gostaríamos de mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, inclusive a sua presença, você que nos acompanha remotamente, muito obrigada pela audiência. Gostaríamos ainda de lembrar que nós temos uma hashtag oficial para esse nosso evento, que é a hashtag Painel Telebrasil, e que, claro, nós temos ainda uma cobertura a respeito do nosso evento nos nossos canais oficiais. Aliás, nós pedimos que vocês utilizem em todos os posts, as postagens nas redes sociais, essa hashtag oficial, para que nós possamos ainda acompanhar a visão que vocês estão tendo sobre esse nosso evento. Mais uma vez agradecemos os nossos patrocinadores Diamond, Huawei, Ericsson, muito obrigada pelo apoio a este evento. Também agradecemos, destacamos os patrocinadores Gold, Algar, Claro, Liga, Qualcomm, TIM, Vivo, Fibrasil e Vital. Nossos sinceros agradecimentos ainda aos patrocinadores Silver, União Europeia, Nokia e a BDI, também aos nossos patrocinadores Bronze, Oi, Associação Latino-Americana de Internet, ALAI, também CGI.br e IHS. Muito bem, iniciando então a nossa sequência de palestras especiais, nós gostaríamos de convidar agora aqui ao palco para a sua apresentação o sócio da área de tecnologia, de mídia e também de comunicações da consultoria Oliver Wyman, senhor Felipe Hildebrand. Boa tarde a todos, espero que todos me escutem bem aí. Bom, sou Felipe Hildebrand, sócio da prática de Telecom, Mídia e Tecnologia da Oliver. Para quem não nos conhece, nós somos uma consultoria de estratégia e gestão líder no mundo, presente aqui no Brasil já há 25 anos, desde a privatização do setor. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a Conexis, na pessoa do Marcos Ferrari e ao Samuca do Teletime, pela oportunidade e o convite de estar aqui. E hoje o que trouxemos, e gostaríamos de abordar aqui com vocês, é a nossa visão sobre os próximos passos da inclusão digital aqui no Brasil. Prometo ser breve e me manter aqui nos 15 minutos, do tempo para não atrapalhar mais a agenda. E começando, vamos lá. O Brasil, nos últimos anos, avançou de maneira muito significativa na qualidade da sua internet e também, ainda que em menor grau,
na democratização do seu acesso. Aqui o que a gente vê no slide é a comparação do Brasil, da internet no Brasil, contra outros países desenvolvidos da OCDE, tanto em termos de velocidade quanto penetração. O que vemos aqui, em termos de velocidade, é que avançou de maneira bastante importante, passando o Brasil da ponta da tabela, aqui do fim da tabela para o meio da tabela, crescendo a velocidade em 5 vezes nos últimos 5 anos. A gente tinha uma velocidade média aí em torno de 17 megabits por segundo, hoje já estamos em 85, em apenas 5 anos. E, em contrapartida, do lado de penetração, tivemos um avanço, sim, mas um avanço um pouco mais tímido. A gente vinha de uma penetração total de banda larga, seja móvel ou fixa, aqui de 70% da população, e hoje estamos na casa de 80%. Mas, ainda assim, aqui comparado a esses outros países no último quartil. E ainda de maneira mais importante, nós vemos que 1 a cada 5 brasileiros ainda carece do acesso à internet. E a gente sabe que esse problema não atinge todos da mesma maneira, então, aqui o que a gente gostaria de abordar é como isso afeta as diferentes classes sociais. Quando a gente faz o the average aqui, desses 20% que hoje não tem o acesso à internet, vemos que esse fenômeno, como esperado, atinge muito mais as classes mais vulneráveis aqui, classe D e E. Aqui nesse slide, ele é um pouco mais complexo, vou explicar brevemente. Temos a penetração de internet por classe social, classe AB, classe C ali no centro, classe D e E. E por velocidade, que está representado aqui nas cores. As cores em azul são as velocidades mais altas, acima de 10 megabits por segundo, e cinza, aquelas mais baixas, abaixo de 10. E também, assim, a evolução para cada uma delas, vemos de 2017 versus 22. E aqui, o que eu queria destacar é que, na classe D e E, na ponta direita aí do slide, apenas 38% da população tem esse acesso à internet, ou seja, 2/3 ainda carece disso, e quando comparamos isso na classe AB, é basicamente um acesso pleno, aí chega a 96%. Ao mesmo tempo, em linha com o slide anterior, a gente vê o tema da velocidade e da qualidade do acesso bem aparente. Ou seja, as velocidades maiores, aqui representadas pelo azul escuro e azul claro, estão muito mais relevância em 2022, vis-à-vis o 2017, entre os conectados. Então, de maneira geral, o que a gente vê para endereçar esse desafio da chamada divisão digital aqui, a diferença de penetração entre as classes sociais, é um ponto fundamental para o país, tanto do ponto de vista de desenvolvimento social, assim como do ponto de vista econômico, para a competitividade do país no cenário mundial, vivendo na era atual, que é a era da informação. Então, como podemos dar esse próximo passo para endereçar o problema que a gente vê concentrado aqui muito nas classes mais baixas? Aqui na Oliver, a gente acredita que esse desafio precisa de uma abordagem de ambos os lados, não só da infraestrutura, mas também da demanda. Enquanto temos as operadoras trabalhando junto com as diferentes entidades, aí, reguladores, entidades governamentais, de maneira muito forte, exitosa, na ampliação do acesso da infraestrutura de backhaul nas diferentes regiões do país, a gente não pode esquecer dos âmbitos da demanda, que passam pelo device, pelo plano e preço, e, por último, mas não menos importante, pela alfabetização digital. E essa sendo, basicamente, a capacidade das pessoas e das organizações em usar a tecnologia em seu favor, seja no trabalho, no cotidiano. Então, nos próximos slides, o que eu gostaria de abordar com vocês é um pouco de onde a gente está e como a gente pode atacar melhor esse problema. Vamos lá, do lado da infraestrutura, o que a gente vê a gente já vê uma infraestrutura de qualidade amplamente disponível à população. E essa, ainda que há um espaço para levar isso de maneira mais equânime às diferentes regiões, não é hoje a principal barreira para a massificação da banda larga. Do lado esquerdo, o que a gente vê o setor de telecom brasileiro é o segundo que mais investiu em infraestrutura como percentual da sua receita nos últimos 3 anos, quando comparado a esse mesmo grupo dos países da OCDE, onde tem uma taxa de reinvestimento no setor de 1/4 da sua receita.
E isso, como resultado disso, e da atuação aí dos diferentes órgãos do ecossistema, a gente tem hoje, do ponto de vista de backhaul, 92% da população em municípios que estão conectados hoje em backhaul de fibra, 99% da população em municípios que tem cobertura 4G ou 5G, e essa que vem acelerando de maneira bem acentuada, como já bastante discutido aqui nos painéis, e o acesso de banda larga fixa de alta velocidade, já presente em 46% dos domicílios. E aqui a gente está falando de acesso. Tem um número muito maior do que isso, que são domicílios que têm essa tecnologia disponível, mas não necessariamente têm o acesso, seja porque usa apenas o móvel, seja porque tem banda larga fixa de menor velocidade, ou mesmo que não estão conectados, mas tem isso disponível. Então, de maneira geral, ainda que a gente reconhece, tem um espaço para ser trabalhado no ponto de vista de infraestrutura, levando de maneira mais granular dentro dos municípios essa infraestrutura, seja em nível de localidade, de bairro, de rua, hoje não vemos essa disponibilidade de infra como o principal gargalo para levar a internet àqueles 40 milhões, os 20% carentes do acesso. E aí nos vem a pergunta de qual então são os grandes ofensores. E nessa linha, uma pesquisa recente do CGI com mais de 20 mil pessoas aqui no Brasil nos mostra de forma mais ampla os principais ofensores. Quando questionado sobre o principal motivo para não acessar a internet, esses que hoje não têm acesso, mais da metade aponta motivos ligados à alfabetização digital. Ou porque falta interesse, ou por não saber usar a internet. 1/3, temas ligados a preço, seja esse o preço do serviço, da mensalidade, ou do próprio aparelho, do device, como uma barreira. Enquanto apenas 6% apontam o fator de disponibilidade, ou melhor, a falta de disponibilidade de infraestrutura como ofensor e a razão da não conexão. Ou seja, quando a gente toma esses dois primeiros grandes números, de 56% e 33%, são ambos fatores ligados ao lado da demanda. E, dando um zoom nessa questão de preço, que hoje representa aqueles 33%, o que a gente vê é que hoje o setor aqui no Brasil já opera em níveis bastante competitivos quando a gente compara aqueles mesmos países da OCDE. Nós temos ARPU da móvel como o terceiro menor. Na internet fixa, nós temos o sétimo menor ARPU. Quando a gente liga essa informação com aquela primeira informação do primeiro slide, que a gente está muito bem posicionado em termos de velocidade, e fizéssemos aqui uma visão de ARPU por banda, teremos com certeza no pódio em ambos os quesitos. E quando a gente também olha do lado da móvel o preço pela franquia, pelos gigabytes da franquia, nós estamos em 11º, ou seja, em todas essas dimensões a gente sempre está em primeiro, segundo quartil, muito bem posicionados, ligados àquela alta qualidade ainda. Adicionalmente a isso, ou seja, a um setor que hoje já opera em níveis bastante competitivos, tentando e buscando fazer essa democratização do acesso, a gente vê que os economics das operadoras hoje estão pressionados, limitando a habilidade delas a reduzir ainda mais os preços e ser o único motor de levar a essa digitalização para aqueles 20% que ainda são carentes. O volume de dados nessa última década cresceu 25 vezes, e as operadoras, através dos investimentos, conseguiram lidar com isso de uma maneira bastante exitosa. Em contrapartida, do lado da receita, os benefícios não necessariamente vieram. Elas tiveram dificuldade de monetizar esse boom e viram a receita, na realidade, em termos reais, e aqui não é valores nominais, mas valores reais, ou seja, descontado da inflação, esse valor cair em 20%, 21%. Consequentemente, o retorno financeiro do setor caiu em 1/4, ou seja, 1/4 daquele retorno financeiro desapareceu. E vemos hoje, quando a gente compara os últimos 6 anos, comparado aos 6 anos imediatamente anteriores, a gente hoje opera um patamar de 8% de retorno sobre capital empregado, vis-à-vis os 10,7% que eram observados aí na 2011 a 2016.
Nesse contexto, aqui na Oliver, a gente acredita que a ampliação do acesso vai exigir um papel ativo do governo no estímulo à demanda, aliado a todo aquele que já vem sendo feito pelas operadoras e também aquele que é feito pelo governo, pelos agentes públicos e todo o ecossistema no tema da infraestrutura. E isso passa por o quê? No quesito preço, um reequilíbrio da carga tributária, tendo em vista a essencialidade do serviço de telecom para a população. E sabemos aqui que é uma discussão ampla em pauta aqui da reforma tributária, mas, de qualquer maneira, é uma jornada que ainda vai nos levar aproximadamente 10 anos, e não temos outros 10 anos a perder nessa inclusão digital, então precisamos de uma solução até lá. E quando a gente olha a carga tributária do setor aqui no Brasil, ele figura entre as mais altas, seja no âmbito internacional, quando a gente compara o setor de telecom no Brasil versus o setor de telecom de outros países no mundo, ou mesmo dentro da nossa própria economia, de setor de telecom, quando comparamos aos outros setores na economia local. Também passa por programas de subsídio e incentivo à demanda. E aqui, o programa Lifeline nos Estados Unidos é um bom exemplo. Ele trabalha em conjunto com programas que trabalham na ampliação da infraestrutura, dentro de um fundo que é chamado Fundo de Serviço Universal, mas aqui ele ataca direto a ponta da demanda, dando um desconto de até $9 na mensalidade de internet e telefonia fixa para indivíduos que são carentes. E não só internacionalmente a gente vê esses exemplos, mas até aqui dentro do Brasil também, em outros setores, que podem nos dar bons aprendizados. Um deles é na energia elétrica, através da tarifa social, que é basicamente um desconto na fatura para famílias carentes, e o subsídio temporário que ocorreu em 2021 em combustíveis, onde tivemos a isenção de PIS/COFINS, e levando isso a uma redução e um subsídio, aí a redução de custos ao usuário final. Por fim, através da articulação de ações para a promoção da alfabetização digital. Teve um estudo recente da ITU que mostra que ainda temos muito a evoluir. O nível de habilidade digital da nossa população, quando a gente pega habilidades básicas, nós vemos que os brasileiros, apenas 20% deles são capazes de fazer atividades básicas aqui digitais, isso sendo, por exemplo, enviar um e-mail com anexo, copiar e colar, mexer conta aritmética simples no Excel. E apenas 2%, quando a gente pensa em níveis de programação, aqui no Brasil é que tem as capacidades apropriadas. Esses níveis em países líderes em alfabetização digital é da ordem de 3 a 4 vezes isso que a gente vê aqui no Brasil. E num ambiente local, onde a taxa de analfabetismo funcional gira em torno de 30%, sabemos que esse desafio é enorme e vai exigir uma articulação multidisciplinar entre diferentes órgãos do setor público, do privado e até terceiro setor. Enfim, concluindo aqui a apresentação, um resumo que a gente vê é: o Brasil avançou muito na qualidade da internet, porém ainda temos um chão com 2/3 das classes D e E que continuam sem acesso, amplificando aí os efeitos da divisão digital. O preço e a alfabetização digital são os seus principais ofensores, e o setor já opera em níveis de preços competitivos e econômicos pressionados às operadoras, tornam este como um motor único, improvável, e vai provavelmente necessitar de ajuda do ecossistema de outros órgãos aqui. E por isso nós vemos que a ampliação do acesso exigirá um papel ativo do governo, também no estímulo à demanda, associado aí ao que ele já vem de maneira exitosa executando do lado de infraestrutura. E é isso. Só ao final, encerrando aqui, gostaria só de parabenizar a Conexis e ao Teletime pelo evento. Acho que a gente teve discussões muito relevantes aqui nesses 2 dias e outras que vão por vir ao longo do dia de amanhã e no dia de hoje. Foi um prazer estar aqui. Deixo aqui meus contatos. Fiquem à vontade de contatar a mim ou meus colegas que estão aqui no evento. E muito obrigado.
Muito bem, mais uma vez, muito obrigada, Felipe. E dando sequência, nós chamamos agora ao palco o presidente da Qualcomm para a América Latina, Luiz Tonizzi. Fechou, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Samuel, pelo convite. Obrigado. Falar um pouquinho hoje sobre um tópico que quase ninguém fala, AI, né? Mas também um pouco sobre a Qualcomm, o que a gente está fazendo nesse mundo. Falou-se muito aqui, eu gostei muito da sua apresentação, Felipe, porque ainda tem 30% das pessoas que não estão conectadas. Embora a tarifa seja baixa, o preço dos devices no Brasil são caros e imposto é a grande maioria. Então, você tem um serviço barato, giga, só que você vai comprar um iPhone, não gosto de falar de iPhone, você vai comprar um Android e ele custa muito mais o mesmo telefone do que custa nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer país sano, do ponto de vista de imposto. Então, realmente é uma barreira que nós temos. E muito se falou aqui pela manhã o que vai ser o 5G, como é que vai ser o mundo, como é que o mundo vai se conectar, enfim. O mundo ele vai ter diversas verticais. Hoje, o celular é o que a gente conhece, mas o carro vai ser um computador hoje de 4 rodas, né? Hoje você não compra mais carro pela potência do motor, mas pela autonomia elétrica, para os mercados onde a eletrificação do carro já está mais avançada. Hoje você tem carro de $3.500 elétrico na China. Como é que a indústria europeia vai combater, né, no modelo atual, uma matriz que o carro ele não passa a ser mais um meio físico, mas ele passa a ser um appliance eletroeletrônico, com suspensão em roda. Ele não tem motor e não tem câmbio. São motores elétricos e totalmente gestionado por software e chipset. A parte de computadores, realidade aumentada, realidade virtual, a parte de robótica, como é que isso vai ser trasladado para a indústria 4.0, e ali você também tem toda a parte de IoT, muito se falou de IoT FWA, estou vendo meu colega Marcelo entrando aqui. Não vou falar de Wi-Fi 6, Marcelo, fica tranquilo. Então, o mundo ele vai ser um mundo super conectado, inclusivo, com 5G, inteligência artificial, consumo de energia é algo que vai ser extremamente importante. E a gente era muito conhecido por ser uma plataforma mobile. E qual que é o advento da plataforma mobile? Não existe nada em termos de processamento que seja mais eficiente do ponto de vista de energia que o celular. Como é que eu consigo rodar aqui, né, bits e bits e gigabits num celular, que hoje está chegando já em 2 nanômetros, um processador de um telefone, com uma eficiência energética que cada vez você exige mais dele e você tem menos consumo energético por gigabit do que o celular, e como é que eu translado essa mesma tecnologia para todos os outros devices que a gente está falando, desde até o sensor mais, vamos falar assim, dumb de IoT, que vai ter que estar conectado lá na terra, ou vai ter que estar conectado no gado, que tem que ficar 3 anos de bateria, porque o ciclo de vida de uma vaca, desde que ela nasce até o dia do abate, são de 28 a 30 meses. E a bateria não pode acabar. Nós temos aqui na América Latina, aproximadamente de todos os celulares premium, mais ou menos 70% usam os nossos processadores, o que é um advento bastante importante. Nós já somos uma comunidade, a gente criou a marca Snapdragon, que é uma marca de consumer, para as pessoas, quando vai comprar um produto, ela entenda o que ela está comprando, como no passado ela olhava o computador, o que ela estava comprando. Hoje, você vai estar comprando vários outros aparatos, vários outros dispositivos, e a gente criou uma marca de consumer que chama Snapdragon, onde aqui nós já temos mais de 2,3 milhões de seguidores, e o que eu conto não é a quantidade de seguidores, mas a quantidade de engajamento, o que mostra exatamente qual é o nível da nossa sociedade de interesse sobre as coisas de tecnologia e sobre a digitalização da economia. Para isso, temos algumas parcerias mundiais. A gente está agora com a parceria com a equipe Mercedes. Estamos também agora com o Manchester United,
que tem uma adesão muito grande, principalmente na parte da Europa, na Europa, obviamente, e na Ásia, principalmente em Índia, dada a colonização inglesa. São mais ou menos 400 milhões de fãs, essa marca tem 2,2 bilhões de seguidores. E aqui na América Latina também a gente está mostrando hoje a parte de game, se fala muito de game, mas a parte hoje, o game mais jogado, a maior quantidade de usuários ativos em game é em mobile. São mais ou menos 2,2 bilhões de usuários por dia de gamers no mundo de mobile game. Então, a gente tem explorado muito essa parte também. E aqui no Brasil, somos patrocinadores da Copa do Brasil e somos também, por uma mera coincidência da Stock Car, mas não tem nada a ver que eu gosto de corrida. Como é que isso vai mudar as indústrias, né? Quais são as tendências tecnológicas que estão por trás disso? Então, o Digital Transformation, definitivamente, e eu concordo 100% com o Marcelo falou de manhã, 5G é uma tecnologia que começa no seu B2B e ela vai migrar para B2B2C, não B2C2B. Né? Então, os grandes casos de uso do 5G realmente estão no B2B. Para isso, tem que ter toda uma transformação dos casos de uso do mundo enterprise e como vai ser a digitalização do mundo enterprise a partir do uso da tecnologia. O mundo ele vai ser, sobretudo, conectado, a nossa geladeira vai estar conectada, enfim, o nosso carro vai estar conectado, o computador vai estar conectado, o meu relógio está conectado, eu vou ter um sensor médico que eu vou poder vender os dados para a minha seguradora para ter um plano de saúde mais barato, e isso vai servir também para o plano de seguro. Tudo vai estar conectado, com o AI por trás, com um grande analítico, onde todos os atores dessa indústria vão estar fazendo uso dessa informação e realmente monetizando dados. Sempre teve uma pergunta no passado, como eu monetizo dado? A partir do momento que agora você tem um real life experience daqueles dados, você vai começar a monetizar isso de uma forma muito mais corrente, né? E vai ter vários atores interessados nisso. Bom, o mundo vai para vídeo, não preciso falar, acho que todo mundo já falou. O seu WhatsApp agora manda vídeo. O seu Waze no futuro não vai ser mais um Waze de 2D, vai ser um Waze de 3D. E quem sabe com até a figura do Google Maps ou qualquer figura onde você está passando. As grandes redes maduras no mundo hoje, o tráfego, embora a gente fale que o tráfego, na apresentação do Felipe, cresce. Coreia e Estados Unidos, o tráfego cresceu 10% só no último ano, dado porque não tem nenhum killer application para crescer mais que isso. Depois que você chega numa maturidade no nível de celular de 85%, 90% de penetração, não tem nenhum killer application que diz, eu não vou assistir mais Netflix por hora, eu só consigo, o dia só tem 24 horas. Não consigo assistir. Posso mudar ele para 4K, para 8K, que vai demandar mais tráfego, mas no final eu não estou realmente anexando nenhuma aplicação nova nesse sentido. Isso aqui é um dado importante sobre experiência e qual o tamanho aqui, particularmente do Brasil, da tecnologia. Hoje, independente do setor, é um setor de 20 bilhões de dólares, ele vai para um setor de 60 bilhões de dólares, e aqui eu não estou colocando as operadoras. Estou colocando só toda a indústria tech, o que ela produz, em todos os segmentos, ou seja, é uma indústria que cresce 3 vezes nos próximos anos. E se você olhar o quanto realmente a gente domina dessa tecnologia, é quase zero. A gente faz copy and paste de tudo que vem, praticamente, de outras regiões, principalmente da Ásia. Nada contra, inclusive eu sou bastante a favor, mas a gente tem que fazer a pergunta para nós mesmos qual é o papel que a sociedade brasileira e o Brasil quer ter nessa cadeia de desenvolvimento do mundo, que é onde está a grande parte do dinheiro agora. O dinheiro não está, como o próprio Felipe colocou na apresentação, o preço da conectividade é uma das mais baratas do mundo e a gente não espera que isso vai crescer. Então, se você não rentabilizar em cima de novas economias que vão ser geradas em cima de 5G, 5.5G, até chegar ao sensoramento no 6G, você não tem um caminho. Para isso, a gente está passando agora que a conectividade é o básico. E a gente vai passar agora, né, quando a gente fala de 5,5G, 6G, só quero falar mais do que significa o standard em si. Então, a gente vai para a Release 17 e depois para a Release 18. Qual é o grande diferente da Release 17? A Release 17 é o que a gente vai começar a falar muito de Red Cap. O Red Cap é o que vai permitir, por exemplo,
Por que o meu relógio tem que estar conectado ao meu celular? Porque o meu relógio não pode estar conectado no 5G. Porque a geladeira da minha casa tem que estar conectada no celular, ou no Wi-Fi, desculpa, da minha casa, e não está conectada direto no 5G. E por que, por exemplo, o meu carro também não vai estar conectado no 5G? O RedCap ele permite que exatamente você barateie, porque ele vai usar uma tecnologia que ela é muito mais simples, que é o 5G que a gente conhece hoje. Tanto a Huawei quanto a Ericsson, Nokia, todos os vendors vão estar aí desenvolvendo Release 17 nas operadoras, só que os devices que vão estar vindo para o Release 17, eles são numa escala de preço muito menor que os devices que a gente tem hoje. Então, é ele que vai permitir você permear em toda a indústria, realmente que ela tenha acesso não ao Wi-Fi, mas ao 5G. E isso vai mudar, obviamente, tudo que vai estar conectado, né? Então, você vai partir, finalmente, do que a gente fala de milhares de coisas para milhões de coisas, ou bilhões de coisas. O que a gente espera que essa tecnologia, ou essas tecnologias, vão permitir. Depois, no final, vou falar sobre AI, porque o AI, na verdade, ele não é uma tecnologia desenvolvida para um device específico. Ela vai permear sobre todos os devices, porque o AI, no final, ele não deixa de ser uma aplicação onde você vai rodar direto nos processadores de todos esses múltiplos devices que vão estar, ou aparatos que vão estar conectados na rede 5G ou mesmo na rede Wi-Fi. Então, a gente tem apostado muito nessa segmentação de mercado, o que é consumer, o que é edge networking e o que é industrial, né? A gente tem falar um pouco de IoT, eu falei um pouco dos segmentos, a IoT era um deles, industrial, enfim. A gente tem uma visão, muito se fala hoje de rede aberta, como eu vou direto na rede, programo a rede, faço uma aplicação direto na rede, né? E os operadores vêm a participar disso, diferente do que foram as OTTs no passado. A gente tem uma visão similar, mas diferente. Da onde que ela é uma visão similar e diferente? Por que eu preciso ir na rede pegar informação e não pego direto no chipset do produto? Se ele está conectado e ele está processando, a informação está lá. Se eu, de alguma forma, sou capaz de pegar aquela informação que está lá e subir para a nuvem, eu posso expor todos os dados numa nuvem segura de todos os devices do mundo. Só para vocês terem ideia do nível, por isso que tem muito sobre essa questão de segurança. Eu posso, a partir dessa plataforma que a gente está lançando, e nós estamos fazendo já 4 clientes no Brasil, a demonstração do uso de um chip que ele funciona em 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Low Power Bluetooth e satélite. Ele é agnóstico ao acesso. Para mim, tanto faz qual é. A partir desse chip, eu tenho lá qual é a localização exata, temperatura, pressão, acelerômetro, variação. Tenho diferentes form factors, pode ser uma etiqueta, se eu abrir uma caixa, eu sei exatamente que ela abriu, pode ser estar num gado que está numa área sem cobertura, e eu estou pegando a informação dele via satélite, eu pego toda essa informação e jogo para uma nuvem. Detalhe, eu não tenho a aplicação, eu estou expondo informação. Nisso eu habilito todo um ecossistema de X elevado a N empresas que queiram participar nisso, de desenvolver sua aplicação baseado na extração de dados e na monetização de dados. Ou seja, é uma forma de simplificar e expor dados de uma forma segura para que você possa fazer aplicações. Basicamente, começa com rastreamento. A gente anunciou semana passada com a DRS, a maior empresa de logística de medicamentos no Brasil. Imagina o valor agregado de você levar. Tem vacinas de $200 mil que você coloca numa caixa, que só pode ter a temperatura X, e ela só pode ter vibração Y, enfim, tem uma série de requisitos, e eu saber exatamente online, se é outdoor, indoor, o que está acontecendo. Ou até uma logística internacional. Eu estou saindo da China com um produto, chegando na minha porta, na minha casa, eu saber online exatamente, via essa cadeia, porque eu não dependo mais da conectividade que tem que ser de A ou B ou C, ela pode ser de qualquer um, ela sai, e eu ter esse panorama no mundo inteiro. Esse aqui é o contexto sobre o FWA, muito se falou de FWA,
Eu acredito que o FWA vai ser uma das tecnologias mais disruptivas aqui no Brasil, por uma simples razão, preço. Eu acredito que o FWA, a longo prazo, o TSO vai ser mais barato que a fibra, por uma simples razão. Não existe nenhuma tecnologia móvel a longo prazo que não ficou mais barato que uma tecnologia fixa. E isso, a quantidade de espectro aumentando, o custo por bit vai caindo, com o volume aumentando também. A Índia vai ajudar muito nisso. A Índia acabou de ir para a FWA como modelo de conectar o Brasil. Só 17% da Índia tem fibra. E a Índia está indo full speed com FWA e FWA, tanto em sub-6 quanto millimeter wave. Então, principalmente, se você, toda favela hoje, você entra com um smartphone pré-pago ou pós-pago, mas você não entra com uma fibra. Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7, a evolução do serviço vai ser a mesma coisa. Cada vez mais você vai ter qualidade de serviço, tanto no Wi-Fi 6, migrando para o Wi-Fi 6E e depois para o Wi-Fi 7. Lembrando que o Brasil está em Wi-Fi 5. Né? E ainda com grande parte dos usuários em Wi-Fi 4. A gente fala muito de velocidade, principalmente as operadoras, vou vender velocidade, 200 GB, 300 GB, 400, o que seja, e aí você vai ver a qualidade do Wi-Fi não necessariamente corresponde ao que está sendo vendido na ponta. O carro eu já falei, vou falar rapidinho de AI. A gente acredita que o mundo do AI ele vai ser híbrido. Eu consigo colocar num chipset hoje 2 bilhões de parâmetros. Só para você ter ideia, o modelo de algoritmo da Alexa tem 20 bilhões de parâmetros. O dia que eu colocar 20 bilhões de parâmetros no meu chipset, eu consigo rodar a Alexa no modo avião, sem precisar ter uma conexão Wi-Fi ou 5G. É disso que a gente está falando. O ChatGPT 4 vai para 1 trilhão de parâmetros. Ou seja, só que o consumo de energia para fazer uma busca, se todo mundo fosse fazer uma busca hoje no ChatGPT ou no Bard, não existiria energia suficiente, energia elétrica suficiente no mundo para fazer isso. Ou seja, o consumo é violento. Então, o AI vai ter que ser híbrido. Parte do processamento vai ter que estar nos devices, nos aparatos, parte vai estar nas nuvens e ele vai converger numa infraestrutura com conectividade 5G. E é isso que a gente acredita, então, no modelo de AI híbrido, que parte vai estar em todos esses devices e parte vai estar rodando na cloud, e na cloud leia-se o ChatGPT e o Bard. Fora isso, nós somos o grande investidor aqui no Brasil, acho que somos uma das empresas que tem mais unicórnios no Brasil, nós temos 4 unicórnios, 15 investimentos no Brasil, acabamos de fazer o ano retrasado o exit da 99, somos participantes do Fundo Nacional de IoT com 286 bilhões, temos alguns bilhões de reais investidos no Brasil nos sistemas de fintech, somos uma das maiores braços de ventures no mercado também, e aonde a gente está querendo agora, o nosso próximo passo é como a gente consegue investir em fundos para exatamente acelerar a inovação do ponto de vista de fabricação de tecnologia brasileira. Eu acho que se o Brasil quer fazer parte dessa cadeia resiliente, a gente vai ter que buscar, de alguma forma, fazer isso. O meu tempo acabou faz tempo. Obrigado, Samar. Nossos agradecimentos ao presidente da Qualcomm. E nós convidamos agora, para a próxima apresentação, o CEO da FIBrasil, André Krieger. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Espera aí. Vai subir aqui, né? Não, Tonizzi falou que ele estourou o tempo, é porque está na móvel. Se fosse na fibra, estaria tranquilo, sobrando tempo, tá, Tonizzi? É isso que nós vamos falar aqui agora, tá bom? O wireless é mais rápido? Tá bom, deixa um minuto só. É assim, ó. Primeiro eu quebrei o protocolo, não fiquei lá parado, porque eu não gosto, eu sou muito agitado, então peço desculpas por isso. Vocês vão ter que aguentar mais 12 minutos disso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu vou quebrar de novo o protocolo, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem sabe, eu vou falar de rede neutra, obviamente, sou CEO da FIBrasil, uma das redes neutras que tem aqui. Quem sabe o que é rede neutra? Aqui. Metade, um pouco mais da metade? Tudo bem, tá bom. É que se somar os anos de telecom que nós temos aqui, deve ter alguns milênios, né? Mas tudo bem que alguns não sabem, rede neutra é uma infraestrutura que se constrói e a gente aluga para os tenants, que a gente chama para os inquilinos, que vão vender para os seus clientes finais, acesso por acesso para conectar os seus clientes de fibra ótica, no caso, tá? Então, só para alinhar
o conhecimento. Agora, para aqueles que sabem o que é rede neutra, a segunda pergunta é mais complicada. Vocês acham que a rede neutra tem futuro? Levanta a mão só quem acha que tem. Menos mãos do que antes. Tá, meu time levantou bem, obrigado, time. Pelo pessoal da Vital também, que levantou bastante, obrigado. Os outros têm dúvidas. Tudo bem, então vou mostrar aqui para vocês um pouco da nossa opinião, o que a gente acha que vai acontecer aqui com esse mercado de rede neutra. Mas antes de falar de rede neutra, vamos falar de banda larga e banda larga fixa. E aqui eu tentei juntar, nos últimos 10 anos, o que aconteceu nesse mercado. É um slide só, tá? O Felipe contou bastante informações para a gente de como evoluiu, etc. Mas eu trouxe esse slide porque eu participei muito dessa história, quando eu comecei lá em 2010, a banda larga fibra na telefônica fixa, quando a gente tinha menos que 1.000 clientes, mais ou menos. Eu tive nesse projeto até 2017, depois assumi a FiBrasil 2 anos atrás, 2021. Mas em 2013, foi quando eu consegui ter os dados, a gente tinha 23 milhões de acessos de banda larga no Brasil, menos de 1 milhão de fibra ótica, na verdade eram 700 mil e qualquer coisa, mas é o número que a gente tinha. A oferta era 50 megas, R$129, e a pergunta era, preciso de fibra? Alguns amigos meus falavam, o que é fibra? Mas tudo bem, estou indo já um pouco mais avançado, preciso fibra? Porque tinha muitas dúvidas de que tipo de tecnologia seria a tecnologia correta para a banda larga do futuro. Isso é 2013. E 89% dos acessos do Brasil eram fornecidos pelas 4 grandes operadoras, a Vivo, a Claro, a TIM e a Oi. Andando um pouco para frente, 5 anos depois, a gente já vê que as big, as grandes, já tinham perdido um pouco de market share do total de acessos, tinha crescido bastante o número de acessos, fibra ótica já era quase 20% do total de acessos também, e a pergunta que eu mais ouvia é, cadê minha fibra? Porque o pessoal começou a perceber que realmente um acesso em fibra ótica era diferente do que um acesso em qualquer outra tecnologia que tinha disponível no mercado, a DSL e outras. Quando a gente olha agora em 2003, o cenário é ainda mais pró-fibra. A gente vê que, primeiro, metade dos acessos já é das grandes operadoras e metade é dos pequenos e médios operadores, e alguns deles cresceram, vários deles já têm mais de 1 milhão de acessos, inclusive, então não dá para chamar mais de pequenos. Então, esse é um. Fibra já é 70% do market share total e continua crescendo, as outras tecnologias todas caem rapidamente, a fibra ótica cresce de uma maneira assustadora e ganhando aqui, então a tendência é essa. 500 mega já é a oferta padrão em muitos dos mercados que a gente tem, a R$99, mais ou menos isso. Dependendo, outros mercados estão ainda mais baixo que isso, mas eu quis pegar um pouco uma média nacional. E, por último, a pergunta é, fibra, claro, mas com qualidade. Porque acho que começa a ver que existem vários provedores de fibra em vários lugares, em várias cidades que a gente opera, inclusive, tem mais que 10 provedores de fibra ótica. Tem cidades do Brasil que tem 20, 30 provedores de fibra ótica. A pergunta é que qualidade que a gente vai estar entregando esse meio físico, que no final é o meio, como eu estava discutindo aqui mais cedo com o Felipe, é o meio que não tem nada mais rápido que a luz. Não tem nada mais rápido, melhor para conduzir a fibra ótica do que o vidro. Então é isso que a gente está juntando aqui nessa tecnologia. Obrigado, Felipe, pelo insight aqui. Quando a gente olha a desagregação da indústria, e aqui olhando a indústria de telecom, eu trouxe 2 modelos de desagregação de infraestrutura que a indústria de telecom fez no seu histórico. Um primeiro modelo de torres, que era vivendo na indústria de telecom há muito tempo, a gente olha, pô, a torre é um ativo essencial, a torre é minha, a torre garante a cobertura da minha internet, do meu 2G, do meu GSM. E todos os operadores perceberam que era melhor ter as torres com um único dono, que vai compartilhar essa infraestrutura entre todos e dividir o custo entre todos eles. Passou de ser um diferencial competitivo para ser um commodity. Então, a indústria de torres desagregou a infraestrutura, quer dizer, a indústria de telecom desagregou a infraestrutura para torres, e é um modelo que nem se discute mais. No Brasil e no mundo, não tem discussão sobre o que acontece com torres. Por outro lado, a gente vê o MVNO, que é um outro tipo de desagregação, mas muito mais na camada do client-facing, que teve seus desafios, e hoje a gente teve alguns MVNOs que até lançaram, teve até o Porto Seguro, que chegou a, se não me engano, 500 mil clientes e por aí vai, mas não tem nenhum modelo, pelo menos no Brasil, de grande e larga escala de sucesso de MVNO. Então, tem modelos de desagregação que funcionaram na indústria e modelos que não funcionaram. Os que funcionaram, o que eles fizeram de diferente? O modelo de torres, o que a gente aprende desse modelo de torres? Primeiro, é um ativo, virou commodity. Quer dizer, o terreno, a torre, era igual para todo mundo já estava com a cobertura mais ou menos igual, então já não tinha muito mais diferença eu ter a torre. Então, esse é o primeiro. O segundo é, as operadoras perceberam que se eu dividisse o aluguel, dividisse o custo de manutenção da torre entre 2, entre 3, entre 4, o custo para cada um deles era muito menor. Então, é uma coisa simples de pensar e de fazer, e a indústria toda fez. Surgiram as empresas especialistas, a SBA, a ATC e outras mais que foram também sendo adquiridas ao longo do tempo. São empresas que operam isso e são especialistas em fazer essa infraestrutura funcionar, em cuidar de licenciamento, cuidar de licença de AVCB, cuidar de vara de prefeitura e por aí vai, e elas fazem isso com maestria.
E, por último, o CAPEX, que é feito uma vez só. Eu quero construir uma torre num lugar, eu construo, uma vez só fiz o CAPEX, e posso compartilhar isso por quantos players estiverem lá dentro. Quando a gente olha esses mesmos 4 fatores de sucesso que funcionaram nas torres e que fizeram a desagregação funcionar na infraestrutura, todos eles, de uma maneira ou de outra, são presentes dentro das redes neutras de fibra ótica. O ativo vira commodity. Então, primeiro, a fibra ótica, em 2010, quando a gente começou lá atrás, não tinha técnico, não tinha fábrica no Brasil, não tinha componente, não tinha CTO. Essa CTO que a gente vê nas ruas era uma CTO de fusão, era um mundo bastante diferente. Hoje é uma commodity. Liga para os principais fornecedores, o que você quer, alguns deles até montam a rede para você, não tem segredo, esse mercado já é um mercado muito dominado. E tem um altíssimo nível de competição. Como eu falei, tem várias cidades que têm um nível enorme de competição, como eu já mencionei anteriormente. Maior ocupação, menores custos, como a gente viu em torres. Se eu tenho 2 dividindo o aluguel, 3 dividindo o aluguel, reduz o custo para cada um dos players. Aqui também, o modelo de redes neutras também pressupõe isso. O modelo de redes neutras pressupõe que a penetração que a gente vai ter na nossa rede é acima de 30%, é 40%, e por aí vai. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vários inquilinos vão estar alugando a mesma infraestrutura e vão estar compartilhando esses custos. Vai fazer com que os custos para cada um deles seja mais barato. E a indústria de redes neutras virou uma telecom, até como eu discuti com o Alex, que trabalha aqui comigo, virou uma telecom de ARPU de R$30. No final, para ser um ARPU de R$30, que 30, 32, 25, dependendo do contrato, da negociação que a gente faz com o nosso parceiro, é por aí que o preço varia. 40, dependendo do pacote de serviço que vai. Mas é um ARPU muito baixo. Para ser isso, tem que ser muito, muito compartilhado os custos e muito eficiente também como a gente opera essa rede. Empresas especialistas. Hoje no Brasil, a gente já tem 4 grandes empresas de rede neutra no Brasil operando já. A ATC, que foi a primeira, tem mais de 4 anos, a Vital, a Fibrasil e a E-Systems, todas elas operando, cada uma nas suas regiões, e algumas cidades, inclusive, com várias delas operando ao mesmo tempo. Mas essa é uma outra conversa que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E a mesma coisa o tema do CAPEX, que é feito uma vez só. No final, construir uma rede de fibra e compartilhar em todas elas, uma vez só, eu faço construção, faço infraestrutura e divido entre todos os players que estão ali colocados. Então, a gente vê que as redes neutras conseguem fazer com que o negócio de banda larga seja um negócio muito mais saudável e muito mais rentável. A gente ouviu de manhã aqui, quando os panelistas falando que o negócio de telecom, o retorno do capital investido é baixo. A gente viu o Felipe falando a mesma coisa, que inclusive caiu o retorno do capital investido de, não lembro, 12, 13 para menos que 10% aí nos últimos anos. É porque a gente faz overbuild. A gente gosta de construir, é uma indústria que é drivada pelos engenheiros que gostam de colocar fibra ou qualquer outra infraestrutura no mercado, enquanto se a gente tem um ativo que pode ser compartilhado e dividido e rentabilizado por toda a indústria, a gente prefere não fazer, mas acho que isso tem mudado. Tem mudado porque as redes neutras têm operado aqui no Brasil. Eu trouxe esse slide aqui só para comparar o que seria um ISP que vai entrar numa cidade nova com uma rede neutra contra um ISP que vai entrar numa cidade nova construindo sua própria rede. E a gente vê que tá numa rede neutra tem alguns benefícios. Primeiro, compartilha os custos. O SLA que essa rede neutra opera é o SLA best in class, porque no final ele está provendo para todos os players do mercado, ele não pode fazer um SLA meia boca, então ele tem que garantir que o SLA é o melhor que tem no mercado. O OPEX de postes é compartilhado. A minha segunda maior linha de custos da Fibrasil é postes. Imagino que todas as telecoms que estão aqui deve ser ou a primeira ou a segunda maior linha de custos aqui. E se a gente compartilha esse custo, se tem uma rede que está pagando 5, 6, 3, 10 reais, dependendo da região do poste, e compartilha esse custo entre vários provedores que estão usando a mesma infraestrutura, dá uma economia enorme no final do business plan e um grande ganho. E no tema do financeiro, se você entra numa rede neutra, primeiro, é CAPEX zero para construir, para entrar naquela cidade. Segundo, tem um OPEX para manter, porque no final precisa manter tem que pagar no final o meu salário, tem que pagar a taxa da rede neutra, por aí vai. Mas o CAPEX para conectar é menor também, porque a parte do CAPEX também já foi feito pela rede neutra. Então, voltando para o tema que a gente já falou do retorno do capital, os SPs que usam rede própria, no final, vão ter um retorno do capital investido menor do que se eles estiverem numa rede neutra. Se eles estiverem na sua rede própria, o retorno do capital vai ser menor. Então, se a gente olhar como indústria e compartilhar ativos dessa maneira, com certeza a gente vai garantir que a gente tem uma indústria muito mais saudável. Ah, mas o meu EBITDA vai ser menor. É verdade. O EBITDA de um cliente conectado numa rede neutra, daquele cliente é menor. Por quê? Porque o EBITDA não leva em conta todo o capital que eu já investi para colocar essa rede no ar. Se você olha só o EBITDA daquele cliente, no ongoing ele vai ser menor, mas o retorno do capital investido vai ser muito melhor. E aí, volta para a pergunta, se rede neutra tem futuro ou não, que eu fiz para vocês,
e a minha provocação aqui, a minha colocação é que a rede neutra não que ela tem futuro, sim, ela é o presente. A rede neutra já é uma realidade. Como eu coloco aqui, ela já é 13% dos acessos de banda larga do Brasil, quase 20% dos de fibra já estão sob redes neutras, nas redes neutras que a gente tem aqui no mercado. Temos 4 redes neutras que têm larga escala, todas elas operando com tenants e funcionando com tenants integrados. Já vou falar em 1 minuto o comercial da FiBrasil, no próximo slide. Já tem mais de 500 cidades no Brasil atendidas por fibra ótica com rede neutra. Então, se você quer operar numa cidade que... Primeiro, olha, vê se tem rede neutra, quem sabe é o caminho certo para você seguir ali, ao redor do Brasil inteiro. Vários provedores também estão olhando essas iniciativas de criar suas próprias redes neutras. A gente tem visto aí no mercado anúncios nesse sentido, outros provedores que estão pensando de como fazer de rentabilizar seu investimento, porque viram que constrói uma rede, ela consegue capturar 20% dos clientes, operar 20% das portas, só que isso não rentabiliza o investimento que foi feito. Esse dinheiro pode ser muito melhor empregado em outros lugares. E a rede neutra também viabiliza novos entrantes nesse mercado, que não tem rede, que nunca pensaram em ter rede e agora estão entrando no mercado através de redes neutras. Então, espero que se eu fizesse mostrar as mãos aqui de quem acredita que rede neutra tem futuro ou não, espero que tenha melhorado as pessoas que acreditam que rede neutra tem futuro, não só é o presente. E mais 1 minuto que eu tenho do comercial da FiBrasil, a gente está operando já em 22 estados do Brasil inteiro, não operamos São Paulo, Paraná e 2 estados lá do Nordeste. Nós já investimos no Brasil mais de R$1 bilhão, desde que a FiBrasil foi formada, há 2 anos atrás. A gente já tem 4,6 milhões de HPs em 151 cidades ao redor do país. Temos mais de 600 mil clientes conectados com a Vivo, que é nosso cliente âncora e um dos sócios da empresa, mas a Vivo não é só o único sócio. Temos 50%, que é um fundo de infraestrutura canadense, que também opera opera infraestrutura ao redor do mundo, e o primeiro investimento de fibra ótica aqui no Brasil é com a gente. Temos mais de 50 contratos com provedores pequenos, médios, grandes, extra grandes, bigs, operando na nossa rede, que querem operar na nossa rede. Desses 50, mais da metade já está operando, já está conectando cliente a cada dia e crescendo a sua base conectada aqui. Os provedores pequenos e médios, muitos têm seus IRPs específicos que tem nesse mercado, nessa indústria. A gente já está integrado com os principais IRPs que estão aqui. E um caso interessante, tem uma cidade, que não é uma cidade grande, é uma cidade no Mato Grosso, que já tem 5 provedores na rede da FiBrasil operando. Então, essa é a beleza da rede neutra. Se não tivesse a rede neutra lá, os outros 4 que querem operar nessa cidade, ou eles teriam tentado conseguir uma licença de poste, se conseguisse, ou teriam lançado sua rede sem a licença de poste, e estariam gastando um CAPEX que talvez não teria retorno, porque eu tenho já uma rede neutra lá operando nesse sentido. Então, tem uma cidade que já tem 5 tenants, e eu espero que daqui a um ano venha aqui falar que mais das nossas 150 cidades tem muitos tenants operando aqui. Então, um pouco da história da FiBrasil e da rede neutra. Tudo isso é construído com, a gente chama, nós somos os FiBrasileiros. Nós temos 233 FiBrasileiros, são nossos colegas que trabalham dentro da nossa empresa, e mais 2.000 terceiros que também trabalham na operação e manutenção da nossa rede. Tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Samuca. Obrigado, Telebrasil. Tonise, devolvi 1 minuto e 20, hein? Viu? A velocidade da fibra, tá na mão.